A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Eu gostaria de compartilhar uma palavra do céu com todos vocês. Antes disso, se possível, inscreva no meu canal, compartilhe os vídeos, curta e comente. A palavra de hoje encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que ele diz assim para nós: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. É uma metáfora tão usada nos dias de hoje, já era usada pelos antigos profetas. Comer a palavra de Deus, comer os livros. Quando dizemos que algo é importante para nós, que nós queremos buscar o conhecimento, ainda hoje utilizamos essa metáfora. Quero comer esse livro para nutrir o meu conhecimento e a minha sabedoria. Jeremias, ele afirma que ele sabia que ele pertencia a Deus. E por pertencer a Deus, ele queria cada vez mais conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, se relacionar com Deus. E não há outra forma de relacionar com Deus a não ser através do estudo, da meditação, da leitura de sua palavra, que é a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é o alimento da nossa alma e do nosso espírito. A Bíblia é a palavra integral de Deus. Assim como o alimento nutre o corpo, a palavra de Deus, ela nutre a nossa alma e o nosso espírito. É o que nos fortalece, é o que nos dá força para seguir, é o que nos deixa sedento por conhecer Deus, que nos deixa sedento para se relacionar com Deus e querer buscar cada vez mais, buscar de todo o coração. Jeremias, ele nos ensina que é através da escritura, da leitura do Antigo e do Novo Testamento, que nós teremos uma vida ao lado de Jesus. É interessante que muitas pessoas sem conhecimento refutam a Bíblia como palavra de Deus, com argumentos chulos onde dizem: como eu tenho essa garantia, sendo que essa palavra, esse texto foi escrito por homens como eu? O fato, irmãos, é que a Bíblia, ela foi escrita ao longo de 1500 anos por 40 autores diferentes, que a maioria deles não se conheceram, viveram em séculos diferentes, em geografia diferente, em contexto histórico diferente. E não há contradição entre Gênesis e Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. E ela é inesgotável e ela se renova a cada dia. É muito interessante, irmãos, refletir como muitas vezes nós lemos uma passagem bíblica e fala fortemente conosco de uma forma, com uma interpretação, com uma aplicação. Tempos depois, lemos novamente e Deus faz novas revelações, novas aplicações dessa palavra. Nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra do Senhor Jesus. É a forma como Deus nos fala. É mensagem direta vinda do céu para a nossa vida. A Bíblia, a própria Bíblia vai dizer, irmãos, eu separei alguns versículos. Em 2 Timóteo 3:16 e 17, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é o que nos dá ensinamento,
é o que quebra tudo aquilo que a gente vê como verdade, muitas vezes é incoerente, é que nos mostra, é que edifica nossa vida, é que nos dá discernimento para separar o certo do errado. A palavra de Deus, ela é essencial para termos uma vida digna e correta e justa aos olhos de Deus. Em Salmo 119, 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, Deus, ele realmente ilumina a nossa vida. Ele faz a gente não tropeçar. Ele faz nós andarmos firmemente, mesmo num solo instável. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a palavra do Senhor na minha vida e deve ser na sua também. Em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, nós temos muitos sentimentos, nós temos emoções afloradas, nós temos ideias a todo momento. E é a palavra de Deus que julga como correto ou como errado todas essas emoções, todos esses sentimentos que nós sentimos. Sem a palavra de Deus, agimos compulsivamente por desejos transitórios, que muitas vezes desejamos algo e se conquistamos esse desejo, algumas vezes imediatamente nos arrependemos. Pois quando nós agimos na carnalidade, quando nós agimos dando ênfase apenas para a alma, fazemos coisas que nos arrependemos. Eu tenho certeza que cada irmão está pensando em agora, nesse momento, algo que fez, que foi levado pelo seu desejo e que imediatamente se arrependeu. É a palavra de Deus que dá esse discernimento para cada um de nós. Em Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo, se você alimentar apenas o seu corpo, você não viverá o que Deus quer para você. Para termos uma vida de propósito nos caminhos do Senhor, precisamos nutrir a nossa vida com a palavra de Deus. Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Para não pecar, para não errar contra Deus, precisamos guardar a palavra no lugar mais importante da nossa vida. Numa metáfora, o coração. Temos que ficar meditando dia e noite na palavra do Senhor, para não pecarmos contra Deus. Em João 17:17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119:89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Enquanto haver céu e terra, a palavra de Deus estará firmada. Essa palavra não muda. Essa palavra, ela é fixa para as nossas vidas, pois é uma verdade, e a verdade é algo que nunca se tornará mentira. É algo absoluto. Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. É a palavra de Deus que nos protege no tempo da adversidade, no tempo das aflições. É a palavra de Deus que consegue nos fortalecer
nos momentos mais difíceis da nossa vida. Lucas 4,4 diz: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Em Jeremias 23:29, não é a minha palavra como o fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Deus está falando para Jeremias que a palavra dele despedaça a rocha, quebra todas as dúvidas, quebra mentiras, quebra sofismas, lógicas irreais inventadas pelo ser humano. É a palavra de Deus que traz à tona a verdade. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, diz Paulo em Timóteo. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Não podemos ser hipócritas, irmãos. Não basta lermos, meditarmos, precisamos praticar, colocar em prática a palavra do Senhor. Em Josué 1:8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, diz Deus a Josué. A chave do sucesso é meditarmos e cumprirmos a palavra do Senhor. Salmo 33:4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Efésios 6:17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o caminho, a luz, a verdade e a vida. Precisamos seguir Jesus, irmãos. Precisamos fazer como o irmão Jeremias, mergulhar, comer a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, irmãos, tem que ser a luz da nossa vida. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo estudar a palavra do Senhor. Eu amo falar sobre as maravilhas do Senhor. E eu quero, nesse momento, inspirar a você que está me ouvindo a querer conhecer mais, meditar mais na palavra de Deus. A meditação do Café com Deus Pai hoje diz: tirar um tempo com Deus diariamente nos levará a viver uma vida de satisfação. Deus, ele ilumina. A palavra dele traz alegria. Quantas vezes estou abatida por determinado problema? Eu medito na palavra do Senhor, eu estudo a palavra do Senhor, eu medito nos sofrimentos de Cristo, na alegria que Cristo nos promete, e isso me traz uma nova alma, uma nova energia. Que a partir de hoje, a palavra de Deus seja a nutrição da tua alma e do teu espírito. Vamos refletir a cada dia mais nessa palavra, que é maravilhosa, que é a palavra da verdade, a palavra da sabedoria. É impossível termos sabedoria sem a palavra de Deus. Em Tiago 1:5, Deus nos diz assim: te falta sabedoria? Peça para Deus, que dá a todos deliberadamente. Deus quer deixar todos os seus seguidores sábios. Uma sabedoria que você não encontra em nenhuma universidade, em nenhum curso. Você só encontra na palavra do Senhor. Eu gostaria também de meditar a leitura bíblica de hoje, que encontra-se em Mateus 16, que é maravilhoso, irmãos. Como é lindo os passos de Jesus aqui na terra. Como Deus, ele faz coisas assim inimagináveis por nós. Deus, ele é incomparável.
Jesus é incomparável no seu agir. Jesus é incomparável no relacionar com as pessoas. Eu avalio a forma como Jesus andou com os discípulos, como ele andou com Pedro, como ele andou com Mateus, como ele andou com as suas seguidoras também, Marta, Lázaro, Maria Madalena. Como foi maravilhoso. Todos que encontraram Jesus ficaram impactados, porque aquele homem que era Deus humano, não tinha como ele não impactar as pessoas com o qual ele convivia. E ainda hoje ele nos impacta. A sua vida terrena nos impacta. É maravilhoso. Vamos ler, irmãos, vamos meditar no Evangelho. Ler os 4 Evangelhos, que é a biografia do Senhor Jesus. Em Mateus 16, eu quero compartilhar entre os versículos 13 e 23. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso que foi revelado não é por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, Pedro, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pense nas coisas de Deus. E não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Irmãos, que diálogo tremendo entre Jesus e seus discípulos. É muito interessante avaliar Pedro. Pedro, ele tem uma personalidade compulsiva. Ele fala, ele faz e depois ele pensa. Muito parecido conosco, né, irmãos? E a relação entre Pedro e Jesus é muito interessante. O contexto que Pedro nasceu foi muito difícil, onde o seu país, a sua nação, Israel, estava devastado. Era colônia do Império Romano. Os romanos, eles cobravam altos impostos, eles exploravam aquele povo israelita. Aquele povo estava passando maus albocados para sobreviver. E a história nos diz que Pedro era um simples pescador, quase um semi-analfabeto. Uma pessoa da lida, né, irmãos? Uma pessoa que representa a maioria dos trabalhadores daquela época. E a situação de Pedro não era fácil, irmãos. A Bíblia conta que quando Jesus encontrou Pedro, ele estava com outros pescadores e passou a noite inteira tentando pescar e ele não conseguiu. Pedro tinha família. Pedro, ele tinha que pagar imposto. Os romanos batiam de porta a porta diariamente, os publicanos cobrando seus altos impostos. Um imposto injusto, que eles colocavam o valor que eles queriam e não tinha como você indagar, não tinha com quem você reclamar. Olha a situação de Pedro, irmãos. Imagina o sufoco que Pedro estava passando naquela hora.
pescando a noite inteira, porque se uma pessoa tá vendo que não tem peixe e ela fica insistindo a noite inteira pescando, irmãos, é porque ele precisava daquele dinheiro. Ele precisava alimentar sua família. Pedro, acuado pelo Império Romano, é naquele momento que Jesus passa pela manhã e encontra Pedro desanimado. Imagine o desânimo de Pedro, irmãos. Eu me ponho no lugar de Pedro. Você ficar tentando ganhar dinheiro a noite inteira, um trabalho pesado, braçal. Eu já trabalhei à noite, irmãos, então eu sei dizer o que é isso. Você ficar a noite inteira acordada e saber que no outro dia você tem que trabalhar de novo. Imagine, irmãos, como Pedro se sentia. E Pedro frustrado, decepcionado, preocupado. Jesus passa e Jesus diz: joga a rede. E Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira. Eu sou pescador desde criança, Pedro quis dizer. A Bíblia não diz, mas é isso que ele está querendo dizer. E eu passei a noite inteira pescando e não tem peixe. É agora que o Senhor quer que eu pesque? É uma conjectura. Estou fazendo uma licença poética, irmãos, mas baseada na palavra do Senhor. Irmãos, e Jesus fala: joga a rede, joga mais uma vez. E Pedro diz para Jesus: tá bom, já que o Senhor manda, eu vou jogar. Irmãos, como não podemos perder as oportunidades que a vida nos dá? Jesus deu aquela oportunidade e Pedro lançou a rede. E a palavra vai dizer que a rede tinha tanto peixe que mal cabia naquela rede. Mal cabia, talvez, no barco que eles estavam. E naquele momento, Pedro, como um bom pescador, sabia que ele estava de frente de um homem de Deus. Pedro, ele sabia que aquilo não era uma coincidência. Ele sabia que aquilo era um milagre. Quantos milagres acontecem na nossa vida e nós avaliamos de uma forma como coincidência? Nós precisamos reconhecer os pequenos milagres da nossa vida. E Pedro, ele reconheceu. Naquele momento, irmãos, Pedro fala: agora eu quero que você larga tudo e me siga. Pedro, diante daquele milagre, reconhecendo que aquele homem tinha poder sobrenatural, Pedro abandonou a tua vida e seguiu Jesus. Imagina a situação de Pedro. Devendo imposto, precisando alimentar tua família, Jesus tira Pedro do emprego. Imagina o que eu fico imaginando, irmãos, o que as pessoas falaram para Pedro naquela época. Pedro, você tá louco? Você tem que pagar imposto, você tem que sustentar sua família. Tem sua sogra que vive doente. E você tá seguindo esse homem. Ele fala: não, mas vocês não estão entendendo quem que eu tô seguindo. Vocês não estão entendendo quem que é esse homem, o que ele fez na minha vida. Olha a fé de Pedro, irmãos. E Pedro desempregado seguindo Jesus. Vendo. E a cada vez que Pedro andava com Jesus, Pedro ficou maravilhado. E Pedro, ele viu a olho nu todos os milagres que Jesus fazia. Curava cego, curava paralítico, curava mulheres com hemorragia, ressuscitava pessoas. Pedro viu que aquele homem era diferente, veio de Deus. Pedro sabia que era impossível um homem natural fazer o que Jesus fazia. E ele andando, anos, meses e meses se passando, e Pedro ao lado de Jesus. Mas Pedro, irmãos, era uma pessoa como nós, que vivia na fé, que se empolgava com o sobrenatural, mas na hora que ele via a adversidade, que ele via a aflição, ele parece que ele esquecia tudo que ele estava vivendo. Pedro, apoderado ao ponto de Jesus perguntar para ele na mesma conversa: quem que dizem que sou eu? E Pedro dizer: para mim você é Cristo. As pessoas dizem que você é Elias, que você é um profeta como Jeremias, mas para mim você é o Messias. Você é Cristo. E do lado de Jesus, na mesma conversa,
Jesus conta o que tinha que acontecer, porque Jesus ele veio trazer as boas novas para o mundo, ele veio para salvar o mundo, e para isso havia toda uma estratégia do reino de Deus, para isso se concluir. Naquele momento onde Pedro, alguns minutos atrás, diz: você para mim é o Messias, você é o Cristo, e Jesus diz: quem está te revelando isso é Deus. Você não é capaz, Pedro, de concluir isso sozinho. Jesus, ele está intitulando Pedro como um homem de Deus. Alguns minutos depois, Jesus fala: afasta-se de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. Assim é o homem natural, assim é a mulher natural. Se nós não fixarmos os nossos olhos em Jesus, no reino de Deus, nós somos influenciados por Satanás também. Não podemos, irmãos, nos sentirmos super crentes, mulheres e homens fortes que jamais sairão do caminho do Senhor. Pedro é o exemplo que no mesmo momento que ele é usado por Deus, ele também se deixava ser usado pelo inimigo. E Pedro falou para Jesus que ele jamais aceitaria. Era tão Satanás na vida de Pedro naquele momento, irmãos, que quando Jesus foi crucificado, na hora que perguntam para ele: Pedro, você conhece Jesus? Ele fala: não, eu não conheço. Para você ver o tanto que o ser humano é falho, o quanto que, se não tivermos com os nossos olhos fixamente na palavra do Senhor, nós somos falhos. Nós deixamos de ser uma mulher de Deus para ser uma mulher guiada pelo espírito maligno. E Pedro, irmãos, Pedro, ele sai daquela vida tremenda, sobrenatural, ao andar com Jesus. E de repente chega o dia que ele vê Jesus no madeiro, crucificado, morto, onde ele não resiste, ele não consegue ficar ao lado de Jesus nesse momento. Na maior adversidade de Pedro, ele recua, ele nega Jesus. Pedro, depois da crucificação de Jesus, torna-se desanimado, se desvia, volta para a rede, volta para pescar, volta para o mar. Pedro desviado, Pedro sem Jesus naquele momento, sem saber o que fazer, Pedro se desvia. Mas a palavra vai nos dizer que tudo que Jesus falou para Pedro e seus discípulos se cumpriu após a sua crucificação. E ele ressuscitou no terceiro dia. E ele se relacionou novamente com Pedro. Pois Jesus, ele não é homem que guarda mágoa, irmãos. Jesus, quando a gente erra, mesmo quando nós pecamos contra ele, Jesus não guarda mágoa. Jesus nos perdoa. E Jesus encontra Pedro desviado, voltado à vida que ele levava antes de conhecê-lo. E Jesus dá uma nova oportunidade para Pedro. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele falou: sim, eu te amo, Jesus. E Jesus pergunta 3 vezes isso para Pedro. E Jesus, ele dá uma nova oportunidade para Pedro. Eu fico emocionada com a palavra de Jesus. Pois Jesus, ele dá um novo caminho para Pedro. E inicia uma igreja através de todos aqueles apóstolos de Jesus. Uma igreja primitiva, inicial, com falhas como a igreja de hoje, mas que viveram coisas tremendas com o Espírito Santo. A partir daquele momento, Pedro se apoderou da palavra do Senhor novamente. E Pedro, ele entendeu o que significava Jesus, a vinda de Jesus, e o que Jesus queria fazer através deles. E Pedro, ele não soube disso por inteligência, por capacidade própria, mas por revelação do Espírito Santo. Pois a palavra vai dizer
que após a subida de Jesus aos céus, o Espírito Santo desceu e tomou todos aqueles homens, e onde se tornaram templos do Espírito Santo. E hoje, ainda hoje, somos templos do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. E Jesus fez todas, e Pedro fez maravilhas, fez todas aquelas obras magníficas através do nome de Jesus. Pedro, ele curou através do nome de Jesus. Pedro construiu igreja através do nome de Jesus. Pedro, ele evangelizou através do nome de Jesus. E nós somos como Pedro. Eu não sou como Jesus. Você não é como Jesus. Mas nós podemos ser como Pedro, como Paulo. Que hoje nós possamos nos refletir nesses grandes homens e mulheres de Deus. No profeta Jeremias, que comia a palavra de Deus, que ouvia a voz de Deus, que obedecia a Deus, mesmo numa vida difícil de adversidade, pois o profeta Jeremias, ele teve uma vida com muita aflição, com muita tristeza, pois a Israel também, na época do profeta Jeremias, estava cativo de Babilônia. Assim como a era de Pedro estava cativo do Império Romano. Meditamos nesses grandes homens, que sejamos como esses grandes homens. Que essa palavra de hoje pode entrar no teu coração, assim como entrou na minha. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã. Luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Jesus tem algo muito forte conosco. Deus abençoe cada ouvinte. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus.